Glória a Deus, bom dia, graça e paz. Nessa manhã eu estou meditando aqui na palavra de Deus, né? Meu nome é Marcelo Assunção e Deus me levou a ler um salmo, que é o salmo de número 9. Eu estava aqui lendo, meditando na palavra de Deus e senti o desejo no meu coração de compartilhar este salmo, porque no meu coração ele foi muito forte. E nós temos visto pela televisão, nós temos visto pela internet, nós temos observado o comportamento do homem, né? Da humanidade, das pessoas. E nós temos percebido um total afastamento do homem de Deus. Nós temos percebido que a humanidade, que os homens, né? Quando eu falo os homens, são os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes. Eles estão, a cada dia, caminhando para um distanciamento de Deus, um afastamento da palavra de Deus, dos princípios de Deus, dos mandamentos de Deus, da voz de Deus. Hoje, a Bíblia, né? A palavra de Deus, aonde Deus fala através dos seus profetas, aonde Deus fala através da sua palavra, a Bíblia, ela está sendo rejeitada. A Bíblia, ela está sendo colocada de lado. A humanidade, os homens estão dizendo, não, a Bíblia, ela foi escrita pelos homens, ela não tem valor espiritual algum, ela não tem valor algum. Quando a Bíblia ela foi realmente escrita pelos homens, mas homens escolhidos por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Tanto é que a Bíblia, ela resiste até hoje. Tentam queimar, tentam rasgar, tentam destruir a Bíblia, mas ela resiste. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E a própria palavra diz que tudo passa, menos a palavra dele. Ela vai permanecer até o momento em que Deus realizar e concluir tudo que ele começou. Mas vamos lá, as pessoas têm se afastado de Deus, se distanciado de Deus, rejeitam a Deus, zombam de Deus, fazem chacota com o nome de Deus, queimam a Bíblia, fazem chacota com o nome de Jesus. Mas isso se torna algo, queridos irmãos e amigos, perigoso para o homem, perigoso para a própria nação brasileira, porque os homens estão se voltando contra o Criador, contra o próprio Deus. Eu estava lendo aqui, meditando no Salmo 9, e é um salmo que falou muito ao meu coração, porque ele fala sobre a justiça de Deus. E há um engano muito grande diante dos olhos das pessoas quando se fala Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é longânimo, Deus é bondoso. Ah, Deus não faria isso. Queridos, Deus é isso tudo mesmo. Deus é amor, Deus é longanimidade, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é. Mas acontece que Deus é Pai e Criador do universo, do mundo inteiro. Tudo pertence a Deus. E Deus corrige os seus filhos com amor, mas ele corrige os seus filhos. E os homens têm se afastado de Deus.
E as pessoas têm se afastado da comunhão com Deus, não querem saber de Deus. Tudo que se relaciona a Deus, tudo que se relaciona à palavra de Deus, muitas pessoas têm se afastado, não querem. Mas acontece, e nós temos que estar atento quanto a isso, que existe a justiça de Deus. O Salmo 9 diz, ele começa com um louvor, com uma adoração a Deus. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então o salmista ele começa adorando a Deus, ele começa louvando a Deus, falando a Deus, exaltando a Deus pelas suas maravilhas. O Salmo 46 fala sobre isso. Vinde, contemplai as obras do Senhor, o que Ele tem feito. Deus, Ele faz coisas poderosas, tremendas, maravilhosas. Deus, Ele tem curado pessoas. Deus, Ele tem salvado pessoas, tirado pessoas da lama, da escravidão, da prisão. Deus, Ele tem restaurado famílias, Ele tem restaurado vidas, Ele tem aberto portas. Deus, Ele faz coisas tremendas. E o salmista, ele louva a Deus pelas maravilhas que Deus faz. E está fazendo. Mas acontece que, ao mesmo tempo em que existe um povo que adora a Deus, um povo que louva a Deus, um povo que busca a presença de Deus, um povo que ora a Deus, que se entrega para Deus, que busca intimidade com Deus, que busca conhecer a Deus através da sua palavra, enquanto tem uns que se esforçam em anunciar o evangelho de Jesus, outros estão num caminho contrário, outros estão num caminho oposto a isso. Estão se tornando inimigos de Deus, se declaram inimigos da igreja, se declaram inimigos da Bíblia, se declaram inimigos da igreja de Deus. E a Bíblia fala sobre isso. O Salmo 9 fala sobre a justiça de Deus quanto a isso. Quando o Salmo continua dizendo assim, porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Porque, como o homem mortal, como o homem que adoece, como o homem que perece, é pó, é cinza, como esse homem que é barro, criatura de Deus, quer contender contra Deus, quer lutar contra Deus. Não tem como. Num certo momento até parece que o homem pode lutar contra Deus, porque ele se inflama, ele sobe num palco, ele sobe num auditório, ele está com a sua saúde física e mental bem, então ele acha que é forte, ele acha que pode chegar e contender contra Deus, contra a igreja de Deus, contra a palavra de Deus, mas o homem é pó, o homem é barro. O homem perece facilmente, basta um mosquito da dengue picar, basta pegar um vírus do Covid, basta uma célula no corpo não funcionar bem, ele é tomado pelo câncer, pela leucemia, ele é tomado por qualquer tipo de doença, porque o homem é barro, o homem é pó, o homem não é nada. E o homem tenta contender contra Deus, o homem ele quer contender contra a igreja de Deus.
A palavra de Deus aqui no Salmo 9 diz: caíram e pereceram diante da face de Deus. Porque não tem como contender contra o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Queridos, Deus tem um tribunal. Deus tem lá o seu fórum. Deus tem lá a sua cadeira de juiz para julgar não só um homem, mas para julgar todas as nações da terra, para julgar a todos. E Deus vai sustentar o direito do justo. E Deus vai sustentar o direito daquele que confessa o nome dele. E Deus vai confessar o direito daquele que busca o nome dele, que é fiel a ele. Embora não pareça, mas Deus vai sustentar o direito, a causa daquele que busca o Senhor. E a palavra diz: tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Deus vai julgar com justiça. Deus vai julgar com retidão. Deus é justo. A gente vê muitas pessoas falando: eu vou entrar no céu. Amém. Que todos nós entremos no céu. Mas olha só, o céu é morada de Deus. O céu é onde está o trono de Deus. O céu é onde estão os anjos de Deus. No céu está a glória de Deus. Será que o homem que não se arrepende dos seus pecados, será que o homem que não se arrepende dos seus erros, será que o homem que peca deliberadamente, que faz coisas que desagradam a Deus, que vai contra a palavra de Deus, ele vai entrar no céu assim? E agora morri, fiz tudo que era ruim, fiz tudo que não prestava, agi da forma pior possível, mas agora eu vou para o céu. Como se o céu fosse uma bagunça. Como se a casa de Deus fosse uma bagunça. Não é, queridos. Não é. A visão está errada. Perdoe-me falar dessa maneira, mas eu estava aqui orando, lendo a Bíblia, e essa palavra vem de encontro também à minha vida, a todos. A visão está errada. Quanto a se entrar no céu, todo mundo fala que vai entrar no céu. Eu vou entrar no céu, quando eu morrer eu vou para o céu. Vai? É assim que a Bíblia diz que vai? É assim que a palavra de Deus diz? Eu vou entrar no céu de qualquer maneira. Depois é só eu dar um jeito, como muitas pessoas acham que vai ser. Eu quero te dizer uma coisa: homem nenhum na face dessa terra, seja sacerdote evangélico, católico ou de qualquer outra religião, homem nenhum coloca ninguém no céu. É porta para se entrar no céu. Tem meios. Não, pode deixar comigo que eu vou realizar alguma coisa para que você entre no céu. Não. A porta de entrar no céu, ela se chama Jesus. Só através dele. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Não existe outro meio, não existe outra forma. O caminho é Jesus. A porta é Jesus. O meio de se chegar no céu é Jesus. O meio de se alcançar a salvação é Jesus. Não tem outro meio. Nenhum homem na terra pode justificar outro homem para se entrar no céu, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Então a porta é Jesus, o caminho é Jesus, a entrada para o céu é Jesus. E como se entra no céu? De qualquer maneira? Não. Não, eu não posso achar que eu vou viver uma vida longe de Deus, que eu vou viver uma vida contrária aos princípios de Deus, à vontade de Deus, e vou entrar na casa de Deus. Eu não posso achar isso. Eu não posso achar que eu vou fazer a minha vontade aqui na terra, eu vou realizar a minha vontade aqui na terra, e Deus vai respaldar a minha entrada no céu. Não é assim. Existe uma palavra, e nós temos que estar debaixo dessa palavra. Existe uma palavra, que é a palavra de Deus, e nós temos que andar em conformidade com ela. Talvez você esteja falando, Marcelo, é difícil? É. Porque nós temos que renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa carne, renunciar à nossa vontade, renunciar aos nossos desejos, e é difícil. Eu sei que é difícil, mas nós temos que tentar, mas nós temos que pedir a Deus essa graça, essa misericórdia. Deus me ajuda. Porque de outra maneira, a gente não vai conseguir entrar no céu. Não é assim. O salmista continua dizendo, os inimigos de Deus perecerão e cairão diante da face de Deus. Aquele que não se torna amigo de Deus, aquele que não se torna amigo de Jesus, é inimigo de Deus. Marcelo, a gente vê aí debates de pessoas indo contra a palavra de Deus. São pessoas que falam tão veemente que parecem até donas da verdade, indo contra os princípios de Deus, indo contra a palavra de Deus, indo contra a vontade de Deus. E essas mesmas pessoas acham que um dia Deus vai receber ela nos céus. Como? Porque Deus é amor? Porque Deus é misericórdia? Porque Deus é bondade? Mas Deus, Ele é justiça. E o Salmo 9 está falando sobre isso. Que os inimigos caíram e pereceram diante da tua face. E Deus vai sustentar o direito do justo. Deus vai sustentar a causa do justo. Deus vai sustentar a causa daquele que confessa o nome de Jesus. Deus vai sustentar a causa daquele que caminha ao lado de Deus. Deus vai sustentar, embora pareça que não, mas Deus vai sustentar, porque Deus é fiel. Porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Porque Deus é justo. Então, quando alguém que não anda com Deus se levanta contra alguém que anda com Deus, quem você acha que Deus vai ajudar? Quem você acha que Deus vai estar do lado? Quem você acha que Deus vai beneficiar? Aquele que anda com Deus, aquele que busca a Deus, aquele que adora a Deus, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que busca os princípios de Deus. Escuta uma coisa. O Salmo 9 está dizendo que o Senhor Deus se assentou no tribunal julgando justamente. Deus vai julgar todas as nações. Deus vai julgar todos os homens, todos os atos, todas as palavras, todas as ações, todo o comportamento humano, todas as palavras ditas em oculto, livremente. Deus vai julgar. Deus vai julgar a todos nós,
A todos nós Deus vai julgar. A todos nós. E justamente. Ou seja, a pessoa não terá argumento de chegar para Deus e falar: não, Deus, não foi bem assim não. Não foi bem assim que eu falei. Não foi bem assim que eu fiz. Não foi bem assim que eu agi. Não vai ter como. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece a nossa vida. Há um salmo que diz assim, há um salmo que diz que Deus, Ele nos conhece. Está lá no Salmo 139. Antes mesmo que nós fôssemos formados dentro do ventre da nossa mãe, Deus já conhecia todas as palavras que sairiam da nossa boca, todo o nosso comportamento, todas as nossas ações, Deus já conhecia. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu deitar, tu conheces o meu andar, tu conheces o meu falar. Antes mesmo, Senhor, que eu fosse formado, está lá no Salmo 139. O Senhor já nos conhece, então nós não teremos como nos esconder e nos justificar diante de Deus, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. A não ser fazendo como aquele carcereiro fez diante de Paulo e Silas. O que devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O Senhor, diz a Bíblia, Ele vai repreender as nações. Ele vai repreender as nações. Deus sempre agiu dessa forma. As nações que voltam as costas para Deus, as nações que voltam as costas para a palavra de Deus, as nações que quebram os princípios de Deus, as nações que estão se levantando com idolatria, com feitiçaria, com enganos, as nações que estão se levantando contra os princípios da palavra de Deus, colocando mentira como verdade, fazendo da verdade uma mentira, as nações que estão se voltando contra Deus, Deus vai repreender, seja ela qual for. A Bíblia declara que os ímpios serão destruídos. Quem são os ímpios? Aqueles que não querem saber de Deus. Aqueles que se voltam contra Deus. Aqueles que se voltam contra a palavra de Deus. O Salmo 9 está dizendo: mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. E Ele vai julgar a todos. Ele vai julgar a mim, a você, todas as nações. Ele vai julgar. Coloca isso na sua cabeça. Deus está assentado no seu trono, vendo tudo. Tudo está no domínio de Deus. Nada foge ao domínio de Deus. Nada foge à justiça de Deus. Nada foge aos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre todos os presidentes de todas as nações. Os olhos de Deus estão sobre todos os governadores, estão sobre todos os prefeitos, senadores, vereadores. A Bíblia diz que toda a autoridade ela foi constituída por Deus, pela vontade de Deus, e os olhos de Deus estão sobre esses homens. Façam eles o bem, façam eles o mal. Os olhos de Deus estão sobre esses homens, e Deus vai julgar, e Deus vai cobrar. Não pense que Deus não vai cobrar, não. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar da nação que volta as costas para Ele, porque a Bíblia declara: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas as nações estão quebrando os princípios de Deus. Mas as nações estão quebrando os princípios da palavra de Deus e acham que vão subsistir. Não vão. Não vão. Quando Deus se levantar para julgar as nações, lá em Filipenses está escrito: todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as nações, sejam elas de qualquer religião,
sejam elas dirigidas por qualquer rei, presidente, de qualquer ideologia, de qualquer religião, de qualquer segmento, todos dobrarão seus joelhos diante de Jesus Cristo, Senhor, todos. Porque Deus já está assentado no seu tribunal para julgar. E ele mesmo julgará o mundo com justiça, diz a palavra, e exercerá juízo sobre os povos com retidão. Agora, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, diz a palavra, porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Ei, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor enquanto está perto. Nós temos que entender que nós, homens, precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Davi, no Salmo 32, ele fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Ei, enquanto guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em seguidão e estio. Mas ele fala: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. É hora de buscar o Senhor. É momento de fazer uma reflexão, todos nós, a nação inteira, todo mundo, fazer uma reflexão aonde estamos errando diante de Deus, aonde estamos pecando diante de Deus, aonde estamos em falta diante de Deus, e a gente fala: Deus, eu estou errado, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar atrás. Apocalipse fala: lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta ao primeiro amor. Nós precisamos, a nação precisa, o mundo precisa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados diante de Deus. Precisamos fazer isso. A nação precisa disso, o mundo precisa disso, cada homem, cada mulher precisa disso. Se arrepender, reconhecer: eu estou errado. Reconhecer: olha o que eu estou fazendo, eu estou quebrando os princípios da palavra. O que a palavra diz para não fazer, eu estou fazendo. O que a palavra diz para não realizar, eu estou realizando. E a gente precisa olhar e falar: não, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar em mim. E assim que reconhecer, a gente precisa confessar para Deus. A gente precisa dobrar o nosso joelho e começar a falar: Deus, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça, do perdão dos meus pecados. Eu preciso me arrepender e eu preciso confessar e falar para Deus: Deus, eu preciso de ti, eu preciso do teu, sabe? É muito interessante quando a gente, por exemplo, vai em Isaías. Lá em Isaías no capítulo 6, se a gente correr aqui rapidinho, dar um pulo em Isaías, eu acho muito interessante isso. Quando Isaías, ele vê, ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê o Senhor assentado, está lá em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a causa do seu manto enchia o templo, e os serafins estavam por cima dele, cada um com as suas asas, que cobriam os seus rostos, que cobriam os seus pés, que voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Em um determinado momento, Isaías, lá no versículo 5, ele diz: eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, ele fica assim
Caramba, eu sou um pecador, eu sou um homem de impuros lábios. Mas a Bíblia declara no versículo 6 que um serafim voou, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e tocou com a brasa viva do altar na boca de Isaías e disse: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Ei, meu querido, não importa o que nós fizemos, não importa o que nós estamos fazendo, a partir do momento que a gente diga: eu sou um homem de impuros lábios, eu sou uma pessoa que estou errando, eu sou uma pessoa que estou falhando. No momento que fizermos isso diante de Deus, Ele vai providenciar o perdão dos nossos pecados, Ele vai providenciar que a nossa iniquidade seja tirada, como aconteceu aqui com Isaías. O serafim voou com uma brasa e falou: os teus lábios estão impuros, então eu vou tocar nos teus lábios e ele vai se tornar puro, e essa iniquidade vai sair da sua vida. Nós precisamos reconhecer e confessar. E a partir do momento que a gente confessar o Senhor, nós devemos deixar, abandonar, não fazer mais. Foi o que Jesus disse para aquela mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério. Cadê os seus acusadores? Foram-se, Senhor. Nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. É lindo quando a gente vai lá, se a gente correr mais um pouquinho aqui, ó, vamos lá na epístola lá de João, né? De João. É lindo quando a gente lê essa palavra maravilhosa de Deus. Olha o que diz a palavra, com que carinho, com que amor Deus fala aqui em 1 João no capítulo 2, no versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que lindo, Deus fala: filhinhos, não pequeis, não erreis. Eu estava lendo isso, falei: meu Deus, Deus me ama, Deus te ama, Deus ama a nossa nação, Deus ama o mundo inteiro, Deus ama as nações. E ele fala: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, essas coisas eu vos falo porque eu vos amo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Quando a gente vem aqui, ó, na primeira epístola de João, no capítulo 1, e a gente lê o versículo 9, a gente lê assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda. O quê? Deus nos perdoa. O quê? Deus nos purifica. O quê? Deus nos limpa de todo pecado. O quê? Deus nos torna uma nova criatura. Por aí nós vemos que Deus não é injusto, não é mau, não é perverso. Não, Ele nos dá a oportunidade, Ele nos abre a oportunidade do quê? Do arrependimento, do quê? Da confissão, do quê? Do perdão, do quê? De uma nova vida. Mas as nações, mas as pessoas estão rejeitando. As pessoas estão rejeitando essa providência de Deus, essa bênção de Deus. E estão lutando por coisas que vão levá-las à destruição. Estão brigando por coisas que vão levá-las para o inferno. É o que diz a palavra aqui. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Mas olha só, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Quando a pessoa ela não segue a Deus, a palavra de Deus, ela começa a se enlaçar, ela começa a se embaraçar nos seus próprios erros, nas suas próprias falhas, nas suas, sabe? Ela mesmo começa a se autodestruir, a ficar enrolada
naquele novelo de erros, de pecado, de iniquidade. E o texto está dizendo que enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Abrem covas que eles mesmos cairão nelas. E Deus já está alertando isso. O Salmo 9 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Note que Deus está falando antes. Deus não vai falar na hora, não. E, olha, você vai para o céu, você para o inferno. Não vai ser na hora, não, que morrer, que se apresentar para Deus, não. Deus está falando agora. Ei, se arrependa. Ei, confessa. Ei, me busca. Ei, me procura. Ei, leia a minha palavra. Ei, me adore. Ei, mude os seus atos. Por quê? Porque aqueles que não reconhecerem Jesus como Salvador, como Senhor, aqueles que continuarem lutando contra a minha igreja, aqueles que continuarem lutando contra mim, esses são os ímpios e serão lançados no inferno. É a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E Deus está avisando, Deus está avisando. Gente, o fim está próximo, Jesus está voltando. Olha o que diz o Salmo: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Está aqui, ó. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formados por meros homens. As nações, os governos, os povos, os homens precisam perceber que são meros homens. Pó. Barro. Não passam disso. Não passa de barro. Basta uma doença. Basta um mosquito da dengue. Basta um vírus. Basta uma bactéria. Basta uma célula no corpo não funcionar bem. Pronto. Acabou. Acabou toda a pompa, acabou toda a marra, acabou todo o orgulho, acabou toda a vaidade, acabou todo o poder. Não há dinheiro que compra, não há fortuna que compre, não há riqueza que compre, não há. Não tem jeito. Só Deus. Só Deus. Pode ter o dinheiro que for, o poder que for, a fama que for. Mas se não for Deus, perece. Vai lá. Coloca no caixão e abre o caixão depois de 4 dias. Vai estar cheio de bicho. Cheio de bicho. E o pior do que cheio de bicho, a carne no caixão, é a alma imortal perecendo no inferno. Ao invés de estar na vida eterna com Deus, ao invés de estar desfrutando do paraíso de Deus, de tudo aquilo que Deus beneficia para quem crê em Jesus, para quem aceita Jesus, vai estar perecendo lá no inferno. E tem gente achando que o inferno é aqui. Ah, o inferno é aqui mesmo. Eu vou ali na Praia do Recreio tomar uma água de coco, dar uns mergulhos, que o inferno é aqui mesmo. Ah, o inferno é aqui mesmo. Eu vou fazer uma viagem maravilhosa aí para um lugar paradisíaco e o inferno é aqui mesmo. Para, gente. A Bíblia diz que o inferno é fogo, é enxofre, é sofrimento, é dor. Para uma alma que é imortal, que nunca vai morrer, é para sempre. Está aqui, ó. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Nós somos homens mortais. Hoje estamos respirando. Hoje estamos aqui falando. Amanhã podemos não estar mais. E é um alerta de Deus. Para encerrar, o salmista diz: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu estava meditando, eu abri a Bíblia para compartilhar, nada programado, nada. Eu peguei aqui, a minha folha está aqui, eu fiquei anotando e eu senti o desejo de compartilhar. Vamos nos voltar para Deus. Todos nós, a começar por mim, começar por você. Vamos buscar a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos adorar a Deus. Porque é isso que vai agradar a Deus. É isso que vai nos levar para o céu. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai
se não for através do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa se voltar para a palavra de Deus, senão nós vamos perecer, senão a nação vai perecer. Ao invés de sermos abençoados, ao invés de nos tornarmos uma nação próspera, ao invés de nos tornarmos uma nação potente, ao invés de nos tornarmos uma nação poderosa, se não nos voltarmos para Deus, se não clamarmos a Deus, se não nos arrependermos dos nossos erros, se não confessarmos ao Senhor os nossos erros, se não deixarmos os nossos erros, não só nós vamos perecer, mas a nação também perece, a nação também paga por isso. Então vamos nos voltar para Deus, porque Deus já está assentado no seu trono, pronto para julgar todas as nações e todos os povos. Deus já está preparado para isso. Que você tenha um bom dia, que eu tenha um bom dia, que a gente possa refletir, que a gente possa pensar na palavra que vem de Deus. Eu senti um desejo nesse momento de a gente orar pela nossa nação, pela gente orar por todos nós nessa manhã. Pai querido, louvado seja o teu nome, ó Deus, por esta manhã que o Senhor nos concede. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com harpas. Quão grande, Senhor, são tuas obras, e os teus pensamentos são profundos. Senhor, o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, serão florescentes. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha justiça. Pai, nos abençoa nesse dia. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está assistindo este vídeo, essa transmissão que foi feita espontaneamente. Abençoa cada chefe de família. Abençoa cada irmã, cada mulher, cada homem, cada jovem, adolescente, criança. Abençoa cada lar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muitos têm enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades, ó Deus. Desemprego, falta de recursos, doenças, problemas de relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos. Senhor, muitos têm enfrentado problemas na justiça, muitos enfrentando problemas de saúde, doenças incuráveis, doenças crônicas, doenças agudas. Meu Deus, muitos têm enfrentado falta, muitos estão sofrendo com a depressão, com a ansiedade, com a tristeza. Ó Deus, segundo a tua palavra, tu és o justo juiz, tu és o rei dos reis, tu és o advogado dos advogados, tu és o médico dos médicos, tu és, ó Deus, o Deus de toda a terra. Entra, Senhor, nos lares nesta manhã. Entra na vida deste homem, entra na vida desta mulher, entra na vida deste jovem, desta criança, Senhor, e abençoa e cura essa enfermidade que o médico disse que não tem cura. E levanta do leito, meu Deus, e sara, repreendendo essa dor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma esta causa na justiça, bate o martelo, justo juiz, advogado dos advogados. Toma a causa deste homem, desta mulher. Senhor, entra neste relacionamento familiar. Entra, meu Deus, trazendo libertação, trazendo paz, trazendo tranquilidade, meu Deus, a essa família. Trazendo, meu Deus,
esperança em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Que o Senhor nos faz andar em verdes pastos, que o Senhor nos guia às águas tranquilas, que o Senhor refrigera a nossa alma e nos guia pela vereda da justiça por amor do teu nome. Pai, abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, abençoa, meu Deus, aqueles que estão governando o Brasil. Abençoa o presidente Bolsonaro, a sua esposa, primeira-dama Michele. Abençoa os senadores, os governadores. Abençoa, Senhor, os prefeitos. Abençoa, Senhor, os vereadores. Abençoa toda a autoridade, meu Deus, no Brasil. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos. Pai amado, que o Brasil reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e seja uma nação forte, poderosa, próspera, Senhor. Deus, que toda arma forjada contra o Brasil caia por terra, em nome de Jesus, e que toda a nação seja abençoada com toda sorte de bênção. É a nossa oração nessa manhã, Deus. Senhor, toca na mente e no coração de cada pessoa essa palavra, para que todos nós possamos refletir nos nossos erros, para que todos nós possamos buscar, meu Deus, o arrependimento, para que possamos buscar, confessar e buscar o perdão que vem de Ti, ó Pai, e no nome de Jesus andarmos em uma nova vida, em uma novidade de vida. Pai, em nome de Jesus, é a minha oração, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe a minha casa, que o Senhor abençoe a casa de cada um nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sei que ficou um pouco estendido, mas sabe, eu senti o desejo no coração de falar nesta manhã um pouco sobre essa justiça de Deus e dessa oportunidade de arrependimento, confissão, perdão e salvação através de Jesus Cristo que Deus nos dá. Tenha um bom dia e um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.